dia, traders! Vini Lang aqui, fazer atualização da Ethereum, fazer atualização do ponto de vista de Elliott, falar da paridade BTC, falar um pouco do sentimento também e alguns pontos importantes que eu vejo que ela precisa manter para tentar romper para cima e confirmações também, né, caso isso ocorra. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e bora para análise. Então, relembrando a ideia da Ethereum na última análise, né, a gente estava monitorando um padrão bearish, que era basicamente o início aqui de um movimento corretivo, né? A gente tinha formado esse fundo aqui, tá? Exatamente aqui numa região de possível alvo para isso aqui, tá? Que seria a região aqui entre 1.61 e 1.786. A partir disso, então, a gente poderia ter uma rejeição da resistência aqui nessas regiões de Fibo até o 0,5, tá? Então seria aqui do 0,23 ao 0,5. A gente reagiu praticamente perfeitamente nessa região, tá? Deixamos um volume no topo e no momento aqui a gente está decidindo entre isso aqui, tá? Que seria, no caso, um cenário bearish mais de curto prazo, assim, mais direto, tá? Que deveria levar o preço até regiões mais abaixo. Eu olharia para essa região aqui. Opa. Olharia para essa região aqui, tá? Também é um fundo importante aqui que deve pegar vários stops, tá? Então 0,3 de Fibo e a região aqui da extensão, mas a gente está num suporte de curto prazo aqui, tá? Tanto do ponto de vista de price action, tá? A gente tem aqui esses fundos, quanto se a gente quisesse fazer uma microcontagem bullish aqui, né? Para, digamos, se isso aqui fosse reverter, a gente teria algo mais ou menos assim, tá? Então a gente estaria no momento aqui no 61 de Fibo, tá? Ou seja, é um ponto chave, tá? Na minha visão, se a gente rompe essa região aqui dos 2.230, eu acredito que o preço pode cair mais, tá? Então, para quem está comprado em ETH, eu acho que é um ponto para ficar atento, tá? Pode ser uma armadilha, mas se o preço sustentar um rompimento aqui abaixo, eu acho que a gente pode ir nessas regiões aqui dos 21, 21, até que tem esses fundos locais, tá? Mas eu olharia para compras mais essa região aqui em 2050, beleza? O ponto em que o preço precisa passar, então, se a gente fosse pegar uma extensão eu acho que seria basicamente essa região aqui, tá? Para mim seria um ponto chave, assim, do preço passar para configurar um rompimento, tá? Então lembrem também que eu comentei na última aula sobre a questão de estrutura também, né, que é importante. Então se a gente conseguir fazer uma estrutura aqui, que por enquanto são só 3 ondas, né? 1, 2, 3, não 5, né? O ideal seria a gente sustentar essa região, ir até regiões de resistência aqui, passar e fazer uma estrutura de alta, né? Uma correção e aí novamente uma estrutura de alta. Então tudo isso aqui, se tiver, eu vou ficar bullish em Ethereum, tá? Por enquanto, então, eu não recomprei minhas ETHs, tá? Embora talvez no momento estaria no melhor ponto, tá? Do ponto de vista de relação risco-retorno para estar comprado,
porém a gente não tem uma confluência aqui tão grande na análise de sentimento, tá? Até tem, na verdade. Até tem. Eu tinha visto ontem, não tava, mas a gente tem que tá bullish no ETH aqui. A gente tem divergência aqui no CVD. Ó, topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes. Isso é interessante no suporte, liquidação. A gente está começando a ter uma queda no penin, uma queda no long short ratio com o aumento do peninterest. Então tá interessante ETH, tá? A gente tem algumas ordens abaixo significativas na região aqui dos 2.200. Pode ser realmente um long em ETH aqui nessa região, tá? Vou até realizar meu hedge lá em ETH e ver como é que se comporta, tá? Como eu falei, está muito próximo de um ponto de invalidação aqui, né? Então, geralmente, quando a gente está muito próximo de um ponto de invalidação, a gente tem bons stops, tá? Então, se ETH sustentar um rompimento aqui embaixo, eu acho que faz sentido sair para quem está. E ainda há a esperança dela reverter a tendência mais acima. Basicamente, para estar um pouco mais alinhado com o mercado, né? Se a gente olhar aqui a paridade BTC, estamos ainda acima desse ponto aqui, que foi o ponto de reversão. Tá? Então só dá para ficar bearish caso perca pelo menos esse fundo aqui. Tá? Então a gente está na região aqui de 61 de Fibo dessa região, né? Dessa possível primeira pernada de alta aqui, desse rompimento. E a gente está numa região aqui de suporte no curto prazo. Tá? Então parece estar interessante assim. Pelo menos de alguns pontos de vista, tá? De outros ainda falta confirmações para essa potencial alta aqui de ETH, beleza? Então fiquem atentos a esse suporte aqui, tá? Mas fiquem atentos a possíveis armadilhas nessa região também. Então lembrem que eu comentei do preço sustentar um rompimento aqui embaixo, tá? Se ele vir aqui fazer um spike, buscar liquidez e voltar, não dá para considerar. Beleza? Mas é isso então, essa foi a atualização da ETH. Caso tenha gostado do vídeo, comente, deixe o like e se inscreva no canal com o sininho, senão você só receber essa análise um dia depois, às vezes o movimento já aconteceu. Beleza? Então, bons trades, até mais.